Sofia e hoje eu vou falar sobre autores que marcaram a minha trajetória como leitora. Bom, pessoas, para todo leitor, eu acho que isso é unânime, não tem pessoas que não foram assim. Todo leitor tem os seus autores queridinhos. Não porque são autores que nunca erraram, que não têm obras ruins ou que são excepcionais, mas simplesmente porque marcaram muito a nossa vida. São autores que marcaram a nossa trajetória como leitor, sabe? A nossa estadia. A gente tem muitas dessas fases de leitura. Isso marca um autor e isso marca um leitor, e os autores que fazem parte dessas fases normalmente nos marcam muito. E é sobre eles que eu quero trazer e falar hoje com vocês nesse vídeo. Mas antes de começar, gente, já deixa o like aqui nesse vídeo. Se inscreve se você não for inscrito pra gente, por favor, alcançar os 1000 inscritos esse ano. Calma aí, Luna, já estou indo, minha gata. E se não me acompanha no Instagram, me acompanha lá, porque por lá vocês ficam por dentro de tudo que acontece aqui no canal. Vocês sabem os vídeos que vão sair, quando vai sair, os horários certinho, quando eu vou atrasar, quando eu não vou poder colocar. Vocês dão sugestões de vídeo, além de ideias, e a gente interage muito mais por lá. Então fica aí o convite de me seguir lá, tá bom? Agora finalmente vamos começar nesse vídeo. Eu acho que tá por ordem de leitura. Tá por ordem, assim, desde que eu era mais nova até a minha fase adulta, mas eu não sei se eu esqueci alguém, eu vou colocar alguém, enfim, vamos lá. O primeiro, eu acho que marcou a fase de todo mundo, né, gente? Quando eu era muito mais novinha, eu não cresci amando ler, eu cresci lendo. A leitura sempre foi estimulada aqui, assim, a minha mãe sempre me apoiou a ler, sempre comprou livros pra eu ler, coisas assim, mas eu não amava a leitura, tá, gente? Até eu conhecer um autor muito especial, mas depois a gente fala sobre isso. Então, a primeira coisa que eu li, que eu gostei de ler, assim, que me estimulava a ler, com certeza foi as obras do Maurício de Souza com a Turma da Mônica, né, gente? E o Chico Bento. Eu amava, eu acho que todo brasileiro já teve a fase de colecionar muitos gibis e simplesmente amar. Eu acho que o Maurício, ele tem uma escrita muito legal pra criança mesmo, né, gente? Ele sabe fazer historinhas muito legais, a gente se comove muito, além de aprender muito quando a gente é criança nesse universo e estimular muito a nossa leitura. Então, tipo assim, eu colecionei até grande, assim, as obras dele, Turma da Mônica Jovem, eu tenho aqui em casa, mas tá tudo com meu irmão, eu dei tudo pra ele. E foi um autor muito importante na minha trajetória, eu não podia deixar de trazer ele aqui, porque ele foi importante pra mim e com certeza na vida de muita gente, né, gente? Ele é maravilhoso. Um livro que foi divisor de água para eu começar a ler leituras mais adultas ou jovem adulto, alguma coisa assim, eu saí dos livros infantis, foi a Colleen Hawke. Eu trouxe esse livro aqui só para ilustrar realmente, que é o livro 3 da série Deuses do Egito, mas ela me marcou muito com aquela série dela, A Maldição do Tigre. Aquela série, gente, foi tipo o que Crepúsculo foi para muita gente, para mim foi A Maldição do Tigre. Assim, eu vi que tinha um universo de leitura, de literatura, tinha muitas outras coisas. E eu me apaixonei por ler fantasia. Eu não conhecia, eu não gostava de ler assim qualquer coisa, ler só eu lia mais por obrigação mesmo. E lia por prazer gibis. Eu não sabia que tinha gêneros literários, eu não sabia que tinha outras coisas, que tinha fantasia, que tinha ficção científica, que tinha terror, horror. Eu não conhecia nada disso. Então eu literalmente me apaixonei. Ai, Jesus. Pela fantasia, por essa autora. Eu peguei e falei assim, nossa, gente, você pode escrever sobre isso, você pode escrever sobre o que você quiser, você pode escrever sobre magia, sobre universos. Então, por causa dessa autora, eu vi uma outra porta sendo aberta assim pra mim, e a literatura, então ela me marcou muito. Não é mais o meu tipo de livro ou escrita, eu já tentei ler essa série aqui e eu meio que fracassei. Talvez lendo outra coisa da autora eu goste, mas eu lembro que ela me marcou muito na minha fase aí da pré-adolescência. Depois, gente, com os meus 13 anos, eu acho que foi 13 anos, eu conheci, gente, eu sempre não tive dificuldades, assim, para ler leituras arrastadas, leves, clássicos. Eu podia levar 6 meses para ler, mesmo assim, eu gostava de ler, eu gostava de me dedicar esse tempo à leitura, porque eu achava que seria muito importante eu ter muita leitura, um vocabulário extenso e saber escrever. Isso desde muito nova, eu sempre tive esse pensamento, então eu sempre me forcei a ler bastante.
Então, eu encontrei Drácula na internet, tá, gente? Eu lia muito piratão, eu lia muito no Wattpad e lia muito naquele site Ler Livros, baixava muita coisa em PDF, tanto que eu tenho muitas leituras que eu li em PDF que eu tenho que comprar ainda, né, pra dar os créditos ao leitor, valorizar o trabalho deles, o autor, mas enfim. Eu encontrei Drácula de Bram Stoker. E, gente, esse livro também abriu um novo portal, assim, na minha vida. Eu peguei e falei assim, gente, isso é o que eu quero ler para sempre. Isso aqui é um romance, tá? Mas foi isso aqui que me abriu as portas para o horror e o terror. Porque eu comecei a entender que eu queria ler sobre esse tipo de criatura. Isso aqui não é um livro de terror. Tem muita gente que não gosta de Drácula de Bram Stoker porque vem achando que vai ficar com muito medo do livro, e quando pega vê que é um romance, é uma história bem melosa, bem ai, eu morro por você e coisas assim, e se decepciona muito com o livro. Porém, naquela época que eu tava lendo, eu já estava acostumada a leituras assim, mas eu gostei muito da criatura Drácula, sabe? Da descrição de como o Drácula era. Então, por mais incrível que pareça, esse livro aqui, ele foi um divisor de águas na minha vida, mas ele me abriu as portas para o horror, porque através desse livro eu comecei a procurar os gêneros de terror, horror e essas coisas. Histórias com demônios, histórias com anjos caídos, assim, com criaturas ruins, com criaturas macabras. Então esse livro aqui, gente, ele marcou a minha pré-adolescência. Ele simplesmente representa muito pra mim no quesito literatura. É por isso que eu falo tanto dele aqui no canal. Não é simplesmente pra vocês lerem algo que não vai gostar ou coisas assim, mas esse livro aqui, ele significa muito pra mim, ele foi muito importante na minha transição de leitura também. Então esse livro marcou todo um amor pelo horror e horror que eu tenho hoje, pelo terror e horror. Então assim, esse aqui foi o começar, sabe? Mesmo que sejam gêneros totalmente diferentes, eu tenho esse aqui como um marco na minha história, eu tive que trazer ele aqui. Então Bram Stoker com certeza mudou a minha vida na literatura, né? Continuando nesse gênero de fantasia, bizarrice e coisas bem macabras, esse livro também é só pra mostrar alguma coisa pra vocês, tá, gente? Mas o Neil Gaiman foi um autor que me marcou muito com Coraline. Também tudo em PDF, tá, gente? Não tem esses livros aqui, eu ainda vou comprar, eu prometo pra vocês que eu vou comprar. Mas Neil Gaiman me marcou muito porque o Neil Gaiman é o tipo de autor que eu sempre vou querer ler. As obras como as do Neil Gaiman, sabe? Então, o Neil Gaiman passou a ser um padrão de referência a ser seguido, assim, sabe? Pra mim. Se você fala assim, lê porque ele tem muita referência do Neil Gaiman, é o que eu quero ler. Então, ele é o meu ponto de referência de leituras que eu gosto. Então, literalmente, mudou muito, porque eu peguei e falei assim, eu encontrei o que eu quero ler, eu encontrei o que vai me fazer me motivar para ir pra frente, sabe? O Neil Gaiman foi um autor também muito importante pra mim nessa fase dos 15 e 16 anos, porque eu só lia essas coisas, sério, eu só lia terror, eu só lia Neil Gaiman, eu conheci muitas obras desses autores que eu leio hoje, às vezes eu já esqueci alguma coisa, porque eu li há muito tempo, né, gente? Mas eu ainda lembro da sensação de ler esse tipo de autor, sabe? Então é outro autor que me marcou muito. Depois vocês vão achar muito clichê o que eu vou falar aqui, vocês vão falar assim, impossível. Mas eu vou trazer um nome aqui, que é uma leitura muito difícil, mas foi o responsável por eu me apaixonar pela literatura. Eu só comecei a me considerar uma leitora depois de conhecer as obras do Machado de Assis. Sim, gente, vocês vão falar, como, gente? É muito difícil ler ele. Pois é, foi o que eu falei pra vocês. Eu já tinha a leitura como algo necessário pra mim, eu já me obrigava a ler. Então, quando eu era mais nova, assim, por 15 e por 14, coisas assim, nessa faixa de idade, eu estudava muito, eu sempre fui muito CDF, gente, eu sempre pesquisei, estudei muito, eu sempre gostei disso, nunca foi um fardo, eu sempre achei que eu precisaria. E aí eu comecei a ler, a pesquisar sobre os livros que eu teria que ler no ensino médio, eu ainda estava no ensino fundamental, ensino mais básico, e eu comecei a pesquisar quais eram as leituras obrigatórias, porque eu teria que ler, então eu já lia antes. E aí, Dom Casmurro, pra quem não sabe, gente, Machado de Assis, assim, tem várias obras que ele é obrigado você ler no ensino médio. Então, com 14 anos, eu tava lendo um livro que eu tinha que ler, com, sei lá, 17, eu já estava lendo. Só que quando eu peguei Machado de Assis pra ler, eu literalmente me apaixonei por Machado de Assis, eu me apaixonei pelo jeito deles de escrever. Eu sempre frisei pra vocês que a escrita do brasileiro sempre foi uma coisa pra mim que mudou a minha visão de literatura, assim. Eu sempre me senti em casa com a escrita do brasileiro, mesmo sendo clássicos, mesmo sendo livros antigos demais.
eu sempre me senti abraçada. Sabe como quando você viaja muito tempo de um lugar e você não tá em casa, você não tá confortável, e aí quando você volta pra casa, finalmente você sente aquele cheirinho de coisa caseira? É assim que eu me senti quando eu li os contos. Eu comecei lendo contos do Machado de Assis. Na época, eu acho que ele publicava para um jornal, ele publicava contos. Se eu não me engano, acho que era isso, tá, gente? E eu li muitos contos dele, e eu me lembro muito da sensação, porque eu falei assim, cara, esse cara, ele praticamente ele é um poeta no meio do escritor dele, ele é um músico, ele é muito bom. Porque o Machado de Assis, gente, ele tem umas comparações que ele faz no meio do livro que parece que ele estudou muito, ele pesquisou muito para fazer aquela comparação, sabe? Eu vejo hoje a leitura, a escrita contemporânea, eles comparam, eles fazem umas comparações tão bestinhas, tão bobas, que você fala assim, nossa, uma criança de 8 anos conseguia fazer essa comparação. E o Machado de Assis, ele fazia uma comparação que, gente, me lembrava Shakespeare, sabe? Eu já tinha tido experiências com Shakespeare, eu esqueci de falar aqui no vídeo, Shakespeare também mudou muito a minha vida, mas eu me lembrei que foi pra mim o meu Shakespeare brasileiro, sabe? Eu me apaixonei instantaneamente por Machado de Assis quando eu conheci as obras dele, mesmo sendo difícil, porque eu achava muito bonito e poética a forma que ele escrevia. Eu me lembro que eu peguei Dom Casmurro pra ler, e sim, eu tinha 14 anos quando eu li a primeira vez Dom Casmurro, porque depois eu já li, depois eu acho que eu li com 15 anos de novo. E eu lembro que eu me apaixonei quando ele colocou: Capitu tinha olhos de... Essa pequena frase tá no livro, tá, gente? Dom Casmurro. Capitu, com seus olhos de cigana oblíqua e dissimulada. Gente, eu amei. Eu lembro até hoje da sensação que eu tive. Eu falei assim, cara, esse cara estudou pra fazer essa comparação, tá ligado? Não é qualquer um que faz essa comparação. Eu só sei que eu me apaixonei, gente. Ele literalmente é o que me fez amar a literatura. Eu comecei a me dedicar a ler livros por prazer, por causa de Machado de Assis. Eu preciso deixar isso muito claro aqui. Para vocês terem uma noção, o meu ensino médio praticamente todo foi só lendo Machado de Assis ou fanfics, porque era na época que eu tava gostando muito de certas bandas que faziam sucesso. Eu não tive contato com outros autores, porque eu não achava um autor que fosse à altura do Machado de Assis. Então eu só fui gostar de outro autor, assim, a ponto de considerá-lo importante para mim, foi em 2019, quando eu já estava começando o canal aqui, com Stephen King, e não foi nesse livro aqui, gente. Eu li Joyland, eu gostei, eu achei divertidinho, mas eu achei só outro livro. Só que as pessoas falam tanto de Stephen King, que eu peguei e falei assim, eu vou dar outra chance pro autor. E aí eu conheci, como que é? Escuridão Total Sem Estrelas, que é bem mais macabro, é bem mais horripilante, horrível essa leitura, sabe? Eu adorei. Tem cenas que você... É muito nojento a leitura até em algumas cenas, em algumas partes, e eu achei maravilhoso, gente, eu juro pra vocês, eu achei fantástico. E aí, a Luna tá terrível hoje, é impressionante. Meu amor, vem cá. Tá, não vem a caso. E aí, eu também me apaixonei muito pelo Stephen King. Olha só, gente, teoricamente, eu acho que passou uns 5 anos sem eu considerar autor nenhum bom o suficiente por causa de Machado de Assis. E eu continuo não achando nenhum autor tão fantástico quanto Machado de Assis. Eu realmente só dou os créditos porque eu acho que nunca vai ter um autor que se iguale a outro, sabe? Então eu tenho que começar a gostar de outros autores também. Mas de verdade, gente, como Machado de Assis nunca teve mais, tá? Mas esse também me marcou muito porque eu comecei a querer colecionar e ler todos os livros que esse caboclo aqui escreveu. Gente, os próximos... A minha tia vai tomar banho, eu acho que vai começar a ter um barulho irritante aqui de chuveiro ligado, tá? Vocês ignorem isso. Mas os próximos autores que eu vou falar são de Menções Honrosas, que eu esqueci de colocar, que eles também foram muito importantes pra mim. E eles me ampliaram, assim, mas em outros... não dá pra eu explicar. É em outra coisa, não é teoricamente na literatura, mas vocês vão entender quando eu falar. A primeira que eu vou falar aqui, eu não tenho livros pessoalmente, porque foi aquilo, eu li muito em PDF dela. É a Chimamanda Ngozi Adichie, eu não sei se é assim que fala. É aquela mulher, gente, incrível, que fez aquele livro, que é um discurso dela, na verdade, que é Sejamos Todos Feministas. Eu não sou feminista, tá, gente? Eu não acompanho o movimento e eu não
levanto essa bandeira, até porque eu sou cristã, todo mundo sabe disso. Mas eu gosto muito de estudar sobre absolutamente todas as coisas e eu acho ela muito coerente no discurso dela. Então, eu gostei muito da leitura que eu fiz, das leituras que eu fiz dela, e ela com certeza me fez ver o feminismo com outros olhos, porque eu estava acostumada demais com feministas de Twitter, pessoas que são extremamente contraditórias, sabe? Ah, eu via muito isso no Twitter. Eu sou feminista, eu quero que os homens morram. E eu, tipo, gente, isso é ser feminista? E aí, essa mulher fez esse livro, fez esse discurso, e eu achei coerente demais tudo que ela falou, né? Não acompanho o movimento, não sou desse movimento, mas eu respeito e acho ela certíssima, corretíssima em todas as falas dela, assim, sabe, gente? Eu achei fantástico o livro dela. Então, leiam. De verdade, mesmo que você seja a favor ou não, eu acho que vale muito a pena você estudar sobre. Outro que eu tenho que colocar aqui é o C.S. Lewis, com Cartas de um Diabo, Seu Aprendiz. Ele tem muitos outros livros, inclusive livros de fantasia que não são para o público cristão em especial, que é as Crônicas de Nárnia, né? Mas eu gostei em especial dos livros para os cristãos, porque eu achei ele muito coerente em tudo. Eu costumo ver famosos sendo famosos falando sobre o cristianismo, revertendo tudo que está escrito na Bíblia para não causar impacto e para não serem cancelados. E graças a Deus esse cara não teve esse problema, até porque nem tinha isso na época que ele escrevia. Então ele escreve com muita verdade, aceita quem quer. Mas o cristianismo se baseia nisso. E ponto. Eu gosto muito disso. Eu gosto quando você não fica enfrentando um movimento só para que mais pessoas caibam nele. Você tem que entender que aquele movimento é assim e ponto, entendeu? Eu gosto muito disso e foi um autor que também me marcou muito. E a próxima é a Cressida Cowell. Eu não sei se é assim Cowell, que fala o sobrenome dessa mulher e nem o nome dela, mas é a mesma autora de Como Treinar o Seu Dragão ou No Tempo dos Feiticeiros. Por que ela? Porque desde antes de começar a ler, assim, desde que eu comecei nessa vibe Dom Casmurro, eu parei de ler livros infantis juvenis. Eu achava muito bobo, eu achava muito chato. Só que essa mulher aqui, gente, ela começou a escrever e eu li esse livro aqui dela, e aí eu vi que ela faz uma vibe muito infanto-juvenil, muito fácil de ser lida, muito tranquila, mas com mensagens muito positivas e muito importantes de serem faladas, sabe? E eu gostei muito disso, muito. Eu quero muito colecionar essa série, que graças a Deus parece que a Intrínseca finalmente publicou o segundo. E eu gostei muito. Essa leitura aqui, gente, ela me fez lembrar do prazer que eu sentia quando eu era mais nova e lia livros mais jovens, mas não deixou de ter uma importância na literatura, os livros dela pra mim, sabe? Não deixou de passar uma mensagem. Então também é uma autora que marcou muito as minhas fases. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o like, não se esqueça de compartilhar, porque eu quero muito chegar nos 1000 inscritos esse ano e eu preciso da ajuda de vocês, tá bom? Deixa o like, gente, até o próximo vídeo e fiquem com Deus.